Essa tarde eu estava em oração num lugar reservado no monte. Eu recebi uma visitação do Senhor muito forte. E tinha um casal de amigos que estava lá no monte também, que a gente se encontrou lá. Eu levantei debaixo daquela dimensão. Aquela unção de exortação estava ali. Falei, sabe por que vocês não prosperam na terra? Vocês não dão valor à palavra de Deus. Vocês não lêem Bíblia. E passamos um momento de leitura da palavra, de meditação nas escrituras, sentado assim no chão. Falei, é isso que Deus quer de vocês. Enquanto nós voltar o coração e os olhos para a palavra de Deus, iremos ficar dando voltas, idas e vindas. E processos maiores de crescimento não vão acontecer na nossa vida. Fala, a palavra de Deus. Ela tem que ser primazia na minha vida. Você crê no testemunho da palavra de Deus? Crê ou não crê? Você crê que a palavra de Deus ela prospera a sua vida? Que ela liberta a sua vida? Não crê nada. Se você cresce, você teria intimidade com a palavra. Você pegaria a Bíblia de manhã, você pegaria de tarde, você pegaria de noite. Você pega quando te é conveniente pegar a Bíblia. Você não pega ela por temor. Você pega quando é conveniente. Porque as pessoas conseguem ler mais um livro do que a Bíblia. Um livro secular do que a Bíblia. Por quê? Porque a gente não passa tempo de joelho diante da palavra de Deus. Nós achamos que estamos temendo a palavra de Deus. Achamos. Você já pegou no seu celular, já viu quantas horas você passa por dia no seu celular? E às vezes você passa 20 minutos só com a Bíblia, 10 minutos. Isso é a verdade. Acho que às vezes 5% se salva que estão lutando para conseguir entrar nas Escrituras. Pode se sentar. Eu sinto que algo muito grande está para cair aqui. Alguém vai receber libertação muito violenta aqui dentro. Você crê nisso ou não crê? Algo muito sério está acontecendo aqui. Essa tarde estive em oração para Deus trazer libertação na sua vida. Deus vem quebrar julgos que impedem você de avançar dentro daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. É necessário o jugo ser quebrado, irmãos. Algumas pessoas perguntam, apóstolo, por que eu ainda não consegui entrar na minha libertação? Da mesma forma, para você ser curado, você precisa de fé. A mesma fé que você precisa para ser curado, você precisa desenvolver para ser liberto. E reconhecer que você precisa ser liberto. Todos nós necessitamos de libertação seríssima na nossa vida. Seríssimas. E o Senhor precisa te abrir esta revelação. Uma das coisas que eu fiquei muito impactado na minha vida foi quando eu recebi um manto de libertação na minha vida. Eu tinha uma unção de libertação. Mas carregar manto de libertação é outra coisa. Eu lembro uma temporada que nós estávamos acampados no monte. Eu e o pessoal tudo do Rio de Janeiro, lá no meu ministério, os obreiros subiam, desciam, faziam escala. E eu lembro que o anjo de Deus apareceu para mim em visão e falou assim: você vai receber um manto de libertação. E nós estávamos no monte e tudo indo bem, tudo estava indo muito bem. Oração, pessoal violento na oração, tremendo na oração, até que houve uma intervenção do céu naquele lugar. Eu vi a face de um querubim, a face de águia. Ele parou na minha frente, face a face comigo. E se apresentou a mim. Aí a coisa ficou estreita. Dali em diante, dia e noite, havia manifestação de demônios naquele lugar. Todos os tipos de classe de demônios começaram a se manifestar. Das coisas mais assombrosas que você possa imaginar que possa manifestar num corpo humano. Todos os tipos de portas geracionais vão sendo julgadas e quebradas. E esses espíritos vão sendo julgados na vida dessas pessoas. E era um trabalho muito intenso para a gente lá no monte.
de irmãos nossos que sofriam, e pessoas justas, pessoas que não davam trabalho pra gente, pessoas de caráter, nossos melhores vasos, que não precisa ficar falando mal dos outros, pessoas santas, dignas, dignas da fé que elas carregam, foram as que mais deram trabalho na libertação pra gente. As pessoas mais exemplares, mais educadas, foram as que mais deram trabalho na libertação. Então, não confunda que para você ser liberto, ou aparentemente os que precisam de libertação são aqueles que são os mais mal educados, mais maledicentes. Às vezes esses que menos têm demônios, esse é mais caráter que demônio. Então não confunda caráter com libertação. Indifere. Tu pode ter um caráter exemplar e tá cheio de espírito maligno para ser julgado na sua vida. Sabe-se lá o que tua geração fez? Sabe-se lá o que lá atrás você fez? Que abriu portas que tem que ser julgado esse espírito. Então ouvir as pessoas com um caráter exemplar, que a gente jamais imaginaria que tinha na vida delas, as que deram mais trabalho na libertação. Não tem o que falar dessas pessoas. As pessoas mais amadas. E outros que aparentemente teriam mais espírito maligno, foram os que menos manifestaram. E às vezes tem muitos porquê, porque o ministério de libertação é incógnito. Você sempre vai aprender e reaprender dentro dele. E se tem um ministério que é trabalhoso, é o de libertação. E se tem um ministério que a maioria dos líderes foge, é o de libertação. Porque é o que mais custa para um ministro. E quando Deus te dá esse tipo de autoridade, é o espírito de um homem na terra para libertar as pessoas, você vai ter acesso a ver o que está em oculto na vida das pessoas. E o que luta contra a vida delas. Então, existe muitos acessos que os principados eles lutam na igreja porque as pessoas permitem que os princípios deles estejam atuando no seu caráter, na sua conduta. Então nós vamos quebrando, cortando isso com a espada do Espírito, vamos derrubando pela palavra da verdade, vamos santificando a igreja para ter temor à palavra de Deus, colocar os princípios do reino no coração dela. Isso é um nível muito bom de trabalhar. Mas a libertação, o que mais é custoso dentro dela, é quando chega aquele nível que você pode ter a unção que tem, pode ter os melhores princípios, mas Deus vai ter que julgar o que resiste à sua geração no mundo espiritual. Não sei porque eu tenho que começar por esse ponto. Amém? Hoje eu vou entrar no que Deus me deu para vocês essa noite. Ele está me chamando nesse ponto com vocês, que alguma coisa vai acontecer aqui em alguns minutos, alguma coisa está para acontecer aqui dentro, muito séria aqui dentro. Lembro uma mulher abençoada, guerreira, profunda, mas quando manifestava aquilo ali, só uma pessoa conseguia lidar com aquilo ali no ministério, era eu. Só uma. Porque de tantas iniquidades que tinha na geração dela, ela era uma pessoa exemplar, mulher de Deus. Mas o que a geração dela fez foi muito além que possamos imaginar, de maldades e derramamento de sangue inocente na terra. Então a geração do vô dela comia fezes humanas para fazer bruxaria. Então às vezes ela contava que entrava em dimensões de portais, que via a geração dela comendo cocô humano, fezes humanas. E ela sentia que ela estava comendo aquilo. Aí um dia eu fui ministrar na casa dela. Eu acabei de expulsar um espírito, uma das coisas mais horrendas que eu já vi manifestado numa pessoa. De repente apareceu um cocô na sala, esmagado com o pé, como se alguém pisasse em cima e esfregasse na sala dela assim todinha. Assim. O espírito que saiu, a iniquidade estava na alma dela. Então, tem pessoas que manifestam e a libertação ela vem
que vai sair algo do seu corpo. A iniquidade. Se você cometeu muita iniquidade na área sexual, então você pode esperar que vai sair alguma coisinha do seu corpo. Às vezes o ministro tem pessoas que elas vão para o banheiro e jorra esperma humano do corpo. Isso é libertação. A iniquidade ela saiu do corpo, que deu acesso aos demônios ali dentro. Às vezes as pessoas não têm noção que libertação é tanto física como espiritual. E às vezes é mais visível fisicamente que espiritualmente para você. Iniquidade é uma coisa muito séria, que ela tem que sair da sua vida. Porque são elas que nos impedem de ter acesso às revelações, acesso ao nosso chamado, acesso às bênçãos espirituais que o Senhor tem reservado para nossas vidas. Então é uma luta, uma guerra. Quantas vezes eu, na minha busca intensa desde jovem, era levado em espírito, eu vi os anjos ministrando no meu corpo, tirando a iniquidade física do meu corpo. Faziam cirurgia, eu vi meu corpo sendo aberto, eu sentia meu corpo físico sendo aberto. Eles colocavam a mão dentro de mim, aqueles anjos, e remover a iniquidade. Para que eu pudesse avançar. Isaías 6, ele viu a glória do Senhor. Quando ele viu a glória do Senhor, o anjo veio, tocou nele e falou: a sua iniquidade foi tirada de ti. E teu pecado foi perdoado. A sua iniquidade foi removida. Iniquidade é uma coisa seríssima na nossa vida. Seríssima. Irmão, vou continuar seguindo aqui, tá? Vou continuar seguindo aqui. E se tem algo que você precisa de revelação e precisa pedir a Deus para remover, é a iniquidade. E olha que eu vou falar para vocês. Tem graus de libertação que às vezes tu expulsa tantos demônios. Vai julgando, acesso daqui a pouco. Cada vez aparece uma coisa diferente na vida da pessoa, porque foi muita iniquidade cometida. Coisa que a pessoa nem lembra, que a pessoa nem sabe, às vezes até da geração. Coisa que acontece que é terrível. Coisas que às vezes os demônios manifestam e revelam que a pessoa foi molestada quando era bebê. Como a pessoa vai ter memória disso? Era bebê. E manifestam mesmo. E são coisas que estão na dimensão da alma que a pessoa não entende por que tem tanta opressão às vezes. Porque a coisa não vai para frente. Por isso que quanto mais vocês tiverem fé e vir às quinta-feira para buscar libertação, eu estou indo lá que eu quero ser liberta, eu quero ser liberto. Tu vai ver que a dimensão e os portais da libertação vai se abrir sobre muitas pessoas aqui. Coisas vão começar a mudar na sua vida profundamente. A coisa é séria demais. A coisa é muito séria. Vou citar um caso que, embora eu falasse o nome das pessoas, não teria problema nenhum, porque eles gostam que até que eu fale, mas não vou citar nomes. De uma pessoa que eu ministrei, sua família estava sendo atacada por um espírito de enfermidade. E já estava meses. Enfermidade. Aí Deus me deu uma revelação. Eu entrei em espírito. E eu vi que algo ia sair da vida da mãe daquelas crianças. E eu falei: Senhor, eu vou ter que ministrar. Eu estou muito cansado, acabei o evento. Vai ter que ministrar. Chamei minha família. Falei: espera que vai ser a libertação. Já está aberto no mundo espiritual. Aí eu estou aqui conversando com o pessoal. Daqui a pouco está na hora de ministrar em você. E manifesta. Eu perguntei: o que você está fazendo contra ela, essa família? Você já sabe. Não, quero que você fale. Você já sabe. Falei: quero que você fale, demônio. Estou atacando com enfermidades. Falei: mas qual foi a legalidade? Os pais dela tiveram ela fora do casamento. E no dia do nascimento,
entramos na vida dela e na geração dela. E as pessoas não acreditam em bastasia. Já ministrei muitas pessoas que manifestam demônios porque casamento, filhos fora do casamento, é bastadia. Não tem uma proteção ali. E se isso aconteceu na tua vida, você precisa aprender a renunciar. Remir isso, pedindo perdão ao Senhor. Que quebrou as leis espirituais. Filho fora do casamento. Então, eu já vi muitas pessoas passar por libertação pela mesma situação, bastadia. E é uma rejeição, geralmente, quem nasceu fora do casamento tem espírito de rejeição e amargura. Porque, na maioria dos casos, é um filho que veio fora de um tempo, não programado. Então, geralmente, a primeira coisa que os pais fazem é rejeição. Ai, meu Deus, e agora? Eu não queria isso na minha vida. Pronto. O diabo entrou. Esse é o problema da desordem. Aonde tem desordem, sempre o diabo vai ter legalidade. Fala, tudo que é uma desordem na minha vida, há uma legalidade. Mas tudo que você coloca em ordem, você fecha a brecha da legalidade. E as pessoas estão tratando o evangelho como qualquer coisa. Não entende o poder e o temor que respalda sobre o evangelho. E não existe nada mais sério na vida do que pregar o evangelho, irmãos. E o evangelho é para te libertar. É para te restaurar. Regenerar sua vida, te avivar do poder celestial. Então é muito bom, muito importante conhecermos a verdade que pode nos libertar. Quando as pessoas perguntam para mim, depois de tantos anos, porque eu manifesto que desde que você aceitou Jesus, já era para ter sido liberto. Quantos anos passamos na vida para ouvir um confronto que entendemos que temos que ser libertos? Apanhamos do orgulho, apanhamos e tem um momento que fala assim, cara, eu preciso ser liberto. Tem algo errado na minha vida. É verdade, né? Chega uma hora ou outra que eu falo assim, alguma coisa tá errada na minha vida. É verdade, né? Você cansa. Você tenta, você pratica tudo que é certo, faz dízimo, oferta, faz tudo que é certo, ora, busca unção, faz de tudo. O que está acontecendo? Tem uma hora ou outra que você vai ser liberto. E eu já vi muitos casos variados, então é surpreendente a libertação. O que pode acontecer na vida de uma pessoa. Quando você tem um ataque continuamente dos mesmos tipos de pensamento, você precisa de libertação. Se o diabo tem acesso para oprimir a sua mente continuamente com o mesmo pensamento, então tu pode ter certeza que tem algum indivíduo que não é para estar mais aí na tua vida. Repita comigo, quando eu não tenho domínio sobre o que eu penso, algo está errado. Uma coisa é um ataque, vem um pensamento, tu repreende, tu aprendeu a paralisar. Chamado opressão. Mas quando o inimigo tem acesso, isso se torna uma obstinação. Algo fica continuamente no seu pensamento, de repente você cede a isso, isso te toma. E quando entra no cerne do teu coração, no seu sentimento e desejos, você está correndo perigo, você precisa ser liberto. Então, aquilo que era um pensamento que permitiu, desceu para o sentimento, dominou você, você precisa de uma libertação. Rápido, você precisa ser purificado rapidamente. Você não pode demorar muito. Toda vez que você reconhecer que você está debaixo de um ataque ou alguma coisa entrou, você tem que ser muito rápido para jejuar, para quebrar, para confrontar, para remir. Oferta. Se tem uma coisa que paralisa demônio, é isso. Eu aprendi por muitos anos aqui, experiência. Ó. Quantas coisas eu derrubei na minha geração, quantas coisas eu remi na minha geração. Porque é daquilo que os anjos vinham me buscar, me pedir, falar comigo, me ensinar.
Então qual é o seu propósito que está aqui essa noite? Você deseja uma libertação na tua vida? Tu quer uma libertação na sua vida? É o dom de Deus para você, meu querido. É a mão dele quando vem. Isso acelera processos na sua vida. Já reparei uma coisa. Quando a porta da libertação abre na vida de uma pessoa, não fuja da sua libertação, porque o negócio vai ficar estreito para você. Parece que a espada só aponta para você aqui dentro. Fala, o que está acontecendo comigo? Não feche, não seja cabeçudo ou cabeçuda de correr da sua libertação, de se esconder do anjo do Senhor. Que é a pior coisa que tu pode fazer. Deus está trabalhando na tua vida. Aí daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer com você. As grandes mudanças que vão se suceder na sua vida. Aí eu reparei uma coisa. Quantas vezes eu via um trono, alguma coisa, que lutava com algum dos nossos filhos, nossos pequeninos. Eu tardava em ir até a pessoa, libertar, ou ministrar na pessoa. Ou a pessoa fugia, se escondia do culto, ficava lá para trás, escondidinha. Sabe o que acontecia com ela? Fala o quê? O nível de opressão só aumentava. Aí começava o quê? Padecer, ficava sofrimento. E eu via tudo espírito acontecendo. Eu ficava vendo, falei, Senhor, olha lá. Não tá vindo, o orgulho tá entrando. Aí eu começava a orar, Senhor, quebrando as ovelhinhas, Senhor. Quebrando as ovelhinhas, vão apanhar. Aí eu ficava 1 mês, 2 meses, até que eu chegava. Aposto, o que foi? Não tô aguentando mais. Pô, tô passando por... Eu falei, eu sei, pô. Eu sei o que tá acontecendo com você. Tu quer ser liberto? Aposto, ministro da minha vida. Acabar, pum. Você tá assim... Eu tô tão bem, rapaz, obrigado. Eu falei, não fuja da sua libertação. Eu tive uma visão para você entender o que é libertação. Eu estava em oração numa madrugada em cima do púlpito da igreja, que eu gosto de ficar em oração de madrugada em cima do altar. Aí o Senhor me levou um espírito, uma dimensão. Não, perdão. Isso foi numa tarde que eu estava em oração em cima do altar. Aí eu entrei e o anjo do Senhor apareceu para mim com a visão e falou assim, me ensinou. Eu olhava nas dimensões do cosmos, lugares altos, onde os tronos estavam, e as almas. E falava assim para minha criança, quando a porta se abre, na dimensão da alma, pelos anjos guardiões, todos os espíritos que entraram começam a ser julgados na terra. Aí eu via, abriu-se uma porta, e a pessoa que estava de frente comigo manifestava, todos os demônios manifestavam. Que o anjo guardião que estava sobre mim, que abria no céu, a pessoa era liberta aqui embaixo. Começava a julgar, pá, pá, pá. Tudo estava oculto naquela geração. Então, libertação é um mistério. O mistério que é libertação. Então, vocês têm que aprender. Tome cuidado com isso. Porque às vezes, quando está perto da tua libertação, o inimigo, às vezes você não sabe que você vai ser liberto. Mas você vai aprender a discernir que você vai ser liberto. Porque tu já vai sentir que algum tipo de opressão, algum impedimento vem para você não chegar aqui, para você não chegar perto de mim, para você ficar com raiva de mim. Você vai ficar com raiva de mim do outro ministro sem motivo nenhum. Libertação. Eu vi alguns irmãos falando assim, cara, eu tô com raiva do apóstolo. A apóstolo tá com uma raiva, você vai chegar e manifestar no culto. Porque o diabo é. O diabo. Olha só, para você entender. Eu tive uma experiência esses dias. Aí eu vi um principado aparecendo na imagem de uma pessoa na minha frente assim, ó. Coisa esquisita. Eu falei assim, o que o capeta tá falando, Senhor? O que tá querendo com ela? Aí, passando aquela semana, foi até antes da inauguração aqui, eu ficava ouvindo o que aquele espírito estava falando na mente daquela pessoa. Aí eu peguei e mandei uma mensagem. Tu vigia o que você tá pensando, hein? Aí eu falei assim, por que você não tá vindo por que você não vai vir na inauguração, não? Aí eu comecei a mandar. Falei, você tem que aprender a entender que você está debaixo da opressão, tá. Comecei a escrever. Ela falou, é isso mesmo, apóstolo. É isso mesmo. E eu tô com raiva do Senhor. Eu falei, eu sei que você tá com raiva de mim. Mas eu falei assim, pô, mas por que eu tô dizendo? Eu falei assim, porque eu já vi que se moveu contra você. Ficou muito tempo sem culto.
Eu falo, poxa, é isso mesmo. Eu falei, eu sei, eu tô sabendo, eu tô vendo. Eu tenho que ter maturidade para me suportar o que eu vejo. Que entra na mente e no coração de uma pessoa. Que eu sei que não é contra mim. É contra elas mesmo. É mais contra a pessoa do que contra mim. Não é contra mim. A minha guerra não é contra a tua carne. A minha guerra não é contra a pessoa. É contra tronos, principados. A sua guerra é contra tronos, principados, fortalezas malignas. Então, se tem algo que você também tem que aprender a ser maduro, é saber lidar com a sua libertação. Saber reconhecer o momento e a hora. Vai ter aquele culto e fala assim, cara, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Estou sentindo que você liberta. Vai ser liberta. Quanto mais influência a mensagem, a verdade que eu prego tiver sobre a tua vida, você pode ter certeza que vai escancarar a tua porta da libertação. Porque a fé entrou, a palavra entrou, a autoridade está sendo exercida sobre a sua vida. E eu vou repetir para você, libertação é para os filhos. É o pão da mesa dos filhos, amém? Amém? É libertação. Faz parte, fala, faz parte. Então, olha só. Sabe por que é tão difícil ministrar a libertação da sua vida? Que confronta o nosso orgulho. As pessoas têm vergonha. Eu lembro quando começou a onda de libertação do ministério. Cara, eu passava com meus irmãos até 3 horas da manhã ministrando no povo dentro da igreja. Que a gente não conseguia sair de dentro da igreja de tanto diabo. E eu falava assim, o que eu vou fazer? Se eu não aguento mais precisar de diabo. Eu ia para casa e eu ficava vendo espírito, se eu mostrava o que estava para ver as pessoas, falei, pronto. Todo culto. O Senhor falou, você agora entrou. Quando eu entrei nessa dimensão, irmão, pensa uma temporada difícil para mim e para o ministério. Meu ministério sofreu. As ovelhinhas sofreram. Começou a quebrar todo mundo uma cada só, assim, ó. Vá, vá. Ninguém escapava. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu falei, filho, é isso aí que te amei. Quantos anos eu te preparo para isso? Eu falei assim, agora sou eu que estou fazendo, não é mais a sua unçãozinha que você tinha, não. Agora sou eu que estou fazendo. Eu falei, Senhor, isso é terrível. Dá vontade de fugir, Senhor. Eu falei, que é isso? E o preço começou a aumentar o preço. Eu falei, Deus, isso é muito terrível. O Senhor falou assim, é disso que os apóstolos e profetas que eu levantei nessa geração colocaram na gaveta. Me desonram. Eles querem o lado fácil e bonito, onde encanta todo mundo e atrai todo mundo. Bebe da unção. Isso, vem cá, vou transferir. E fica esse vício de vai e volta. E o povo não é liberto. E o Senhor tem falado comigo, eu vou pegar eles. Eu vou tratar com eles na terra. E vai ser público, vai começar a libertação pública. Eles vão ver. Estão tentando ocultar o meu poder. E o que mais escandalizava no ministério de Jesus, fala para mim. O que mais escandalizava no ministério de Jesus, irmãos? A libertação. Ele era acusado, ele expulsa o demônio por Beelzebub. Então, por que o evangelho não está sendo pregado, o evangelho de libertação? Porque os homens estão se escandalizando com o poder de Deus. E o poder de Deus é escandaloso. Calma, eu vou entrar um pouquinho aqui na palavra. Aqui, ó. E tá cedinho, tá cedinho. Temos até 2 horas da manhã. Ó, por quê? Fala, o verdadeiro evangelho é escandaloso. E Paulo já diz, ó, tem muitos fugindo do escândalo da cruz, meu querido. Gálatas. Falou, se eu estivesse pregando circuncisão, se eu estivesse ainda pregando religiosidade, judaísmo, eu não seria perseguido e o escândalo da cruz estaria anulado. E que escândalo da cruz é esse que ele está falando? O evangelho que eu vos preguei está falando assim, ô insensatos Gálatas. Gálatas capítulo 3. Tendo começado no espírito, agora quer ser aperfeiçoado pela carne, pelo esforço humano?
Porventura, quando vocês não creram através do quê? Do Espírito de poder? Não foi pelo Espírito Santo e manifestação de poder que vocês creram? Porventura, não é esse o escândalo do verdadeiro evangelho? Não é expulsar demônios, curar enfermos? Não é contrariar a sabedoria humana? Porventura, não é este evangelho que nós estamos lutando para restaurar nessa nação? Ah, porque muitos erraram. Irmão, tem muitos que foram moleque, meninos. Estão pagando já o preço já. Ficaram brincando com a unção de libertação, brincando com o poder de Deus. Eu falei, Senhor, não é possível, Senhor. Esses homens não foram tratados na vida não, Senhor. Pularam cerca, não é possível, tá errado. Eles não conheceram com quem estão lutando não, e a quem estão servindo. Se tem uma coisa que tem que ter em nosso coração que trabalhamos com libertação, é um temor terrível. Terrível. Porque dos níveis que anos eu fui sendo preparado frente a frente contra o reino das trevas, me trouxe que disciplina, eu sei contra quem estou lutando. Não brinque contra o reino das trevas. Não provoque aquilo que você não sabe quem é. É tenebroso. É assombroso. Quantos anos de guerra, conhecendo os tronos, um a um, principados, poderios do inferno. Então, há um temor quando eu ministro na sua vida. E Pedro já fala, esses animais irracionais que ficam blasfemando contra as divindades vão pagar o preço. Não sabe com quem estão mexendo. Nem o arcanjo Miguel ousou jogar palavras de ofensa contra o próprio Satanás. E quem é o homem para afrontar o diabo? Então tem muita gente padecendo que afronta demônios. Não sabe com quem estão lutando. Demônios não se afrontam. Se confrontar. Confrontar é uma coisa, afrontar é outra, é provocação. Tem que ficar fazendo provocação com os demônios. Brincando com libertação. Fazendo a pessoa, brincando com as pessoas. Então, libertação é algo extremamente sério. Porque a mão de Deus, os anjos se movem. O Espírito de Deus vem libertar as pessoas. Porém, o homem em si, muitos estão pagando preço. E eu vi pessoas, tá? Eu conheci uma mulher que era esposa de um dos maiores libertadores que teve no Brasil. Que tinha uma graça, um manto de libertação violento. Viajava o mundo, Brasil, pregava todas as igrejas do Brasil. Era tremendo o ministério que ele tinha. Foi um dos pioneiros de libertação do Brasil. Mas sabe o que aconteceu com ele? Então um espírito de chocarrice nele. Ele começou a perder o temor de Deus. O dom fazia onde ele entrasse manifestar diabo. Mas ele começou a perder a comunhão com a presença. A chocarrice entrou nele. Aí quando a chocarrice entra no homem, ele perde temor, começa a brincar com as pessoas. Começa a brincar de fazer pessoas manifestando do demônio. Faz isso aqui, levanta, dá um mortal, vai lá atrás, diabo, faz isso aqui. Começou a brincar. Só um pouquinho que ele começou a brincar, isso começou a se voltar contra ele. Simplesmente ele virou um cachaceiro, virou um prostituto, perdeu família, perdeu tudo. Tudo que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha. Perdeu todo o ministério que ele tinha. Perdeu tudo. E o que ele é hoje? Chacota do diabo. Sansão, ele brincou com a sua unção. Ele brincou. Deus tolera, suporta, até que o homem perdeu o temor mesmo, entrega a mercê. De um príncipe virou um palhaço. Perdeu a sua vida, vingou os inimigos, mas perdeu a sua vida. Não tinha mais restauração para Sansão. Então nós estamos em tempo que muitas pessoas não acreditam mais no ministério de libertação. Por quê? Por causa do descrédito que muitos líderes geraram
no coração do povo de Deus. E as pessoas estão sofrendo. A primazia da pregação do evangelho, o quê? Ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, em meu nome expulsarão demônios. Marcos capítulo 15, versículo 16. Capítulo 16, versículo 15. Expulsarão demônios. Acabou. A primeira ordem é expulse os demônios. Então, não adianta contestar o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz e ponto final. A verdade não é? É a mesma coisa que a pessoa só quer pregar o evangelho, fazer discípulo, pegar um bolo e tirar uma fatia e deixa todo o bolo de lado e só pega uma fatia. Então tem muita gente pregando o evangelho incompleto. E a sua fé não pode ser incompleta, a tua fé tem que ser completa. Você tem que ter fé para ser liberto, fé para ser curado, fé para prosperar, fé para ser usado por Deus na terra com os dons, milagres. Fé completa, fala, nossa fé tem que ser completa. Completa. Tanto para ministrar como para receber. Tu tem que ter fé também para ser liberto. Tem que ter humildade. Nós estamos em processos severos. Qual o nome do senhor aí atrás? Esse senhor, levanta. A gente se conhece mais, se vê aqui no culto. Ainda nunca tivemos uma conversa profunda, eu não conheço a vida dele. Eu fui levado de espírito, eu entrei na geração dele. Peguei uma guerra violenta. Os tronos queriam impedir você de estar aqui dentro. Eu não conheço ele direito, mas eu fui levado lá para ver. Isso é um ministro de libertação, ele tem acesso em espírito para isso. Para lutar, para batalhar no campo espiritual. Antes que libertações ocorram, aquelas ocorreram no mundo espiritual primeiro. Então, por muitas vezes nós vamos perceber essas movimentações do Espírito, vocês vão trabalhar com libertação, e você que vai receber. Não se esconda. Não podemos nos acovardar, tanto quem ministra quem recebe. Não se acovarde. Ambos têm que ser guerreiros, tem que suportar a tua libertação, porque a melhor coisa que acontece é quando o dedo de Deus te toca para você ser liberto na terra. Fala, Senhor, toca-me com teu dedo, Senhor. Toca-me com teu dedo, Senhor. Aleluia. Esse é o poder de Deus. É o evangelho. É primário. Então nós estamos negligenciando. Quanto mais negligenciarmos o ministério de libertação, mais sofrimento a igreja do Cordeiro ela passa. E passa mesmo. Olha a experiência que eu vou contar para vocês. Não sei, Deus me prendeu nesse assunto aqui, meu filho. Eu tinha um livro de Gálatas todinho para pregar para você aqui hoje. Tudo marcadinho, tudo que eu fiquei meditando um monte, revelação descendo. Falei, Senhor, Ele me prendeu porque eu tenho que pregar a libertação para você. Há uma necessidade, uma mudança de ambiente para me entrar, para me falar isso aqui. Olha só. Eu estava num evento. Uma dimensão de unção maravilhosa. De repente, eu entrei em espírito. Quando eu entrei em espírito, mudou tudo aquele ambiente. O Senhor falou assim, é necessário libertar o meu povo. Eu ficava orando, Senhor, aqui eles não trabalham com isso. O Senhor falou assim, é necessário você entrar. Eu voltava em espírito, entrava, voltava. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? O negócio vai ter que mudar aqui, tudo esse evento aqui. E falei para o ministro, é necessário eu ministrar a libertação desse povo. Esse povo está com muitos demônios. E tudo parecia estar todo mundo muito bem. Ele falou assim, ó, o apóstolo ele vai ministrar a libertação em vocês aqui. Ele me passou o microfone. Começou. Sem precisar tocar, não precisa nada. Uma pessoa assim, você tem que passar por isso. Bum, começou. Pá. Daqui a pouco os obreiros dele começaram a manifestar demônios. E pá, a coisa começou a ficar mais séria. A coisa foi ficando severa. Foi agravando. Então as pessoas que mais rodavam lá no chão, pulavam lá rodando, estavam manifestando demônios terríveis. Por isso, tá vendo? Que muitos estão achando que tem que o Espírito Santo, mas estão cheios de demônios ainda. E não se submete à libertação. Olha aí, ó. Tinha acabado tudo, aí passava o microfone para ele e falei assim. Aí o senhor falou assim, ainda eles duvidam. Eu falei, passa o microfone só um minutinho. Há uma pessoa aqui, tá aqui dentro.
Teu avô mexeu com... Você foi da maçonaria. Você passa uma opressão na tua vida tão diabólica e fica oculto isso em você. E é necessário você ser liberto. Uma grande libertação está para acontecer aqui. E nada aconteceu, todo mundo em silêncio. O líder ficou parado, todo mundo parado olhando. Falei assim, há uma pessoa aqui que vai ser tão feia a tua libertação, tão séria, porque teu avô mexeu, tua geração, tudo com maçonaria. E é por isso que você passa, que você está passando a tua vida. De repente, um berro violento. Uá! Todo mundo tomou um susto. Era uma das obreiras, das intercessoras. Eu rolava no chão, dava pancada e todo mundo e segura aquilo ali. Como dizer que isso não é diabo? Uma mulher que estava totalmente quieta, serena. Falei, pode soltar ela, não adianta, ninguém vai conseguir segurar o que está nela, não. É a autoridade, com uma autoridade, falei assim, você entrou pela maçonaria, assim, 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 pá, pá, pá. E bum, ela foi liberta. Então o que acontece? Será que você está preparado nessa noite para que o dedo de Deus te toque? E não adianta você fugir. E se tem uma coisa que eu falei, Senhor, eu não vou negar o apostólico que tu me deste. Eu aceito o apostólico completo para essa nação. Não importa onde tiver, pode ser conferência que for, pode ser coisa mais linda e chique. Vai cair o capetaiado, tem que sair do povo. O povo está muito orgulhoso. Estão falando que estão cheios de Deus. Eu falei, filha, a pessoa não tem nem paixão para ir na rua para evangelizar uma pessoa. E diz que estão cheios do Espírito Santo. Eu não sei que cheio do Espírito Santo é esse, que as pessoas só ficam dentro da igreja. A igreja de Atos, quando foi cheia do Espírito Santo, meu filho não parava de evangelizar. O que está impedindo a igreja de ir para fora? Que Espírito Santo que estão sendo cheios assim? Que eu não estou entendendo. Que fogo é esse que tanto recebe, mas não produz colheita de alma? Vai na Bíblia, é bíblico. Bíblico. Só um pouquinho da porção que os apóstolos receberam, não era nem nascido de novo. Meu filho, foram para a colheita, expulsavam um demônio, curavam os enfermos, voltaram cheios de alegria para o Senhor. É verdade ou não é? O que está acontecendo? Fala, o que está acontecendo? O fundamento de muitos está errado. A fundamentação que foi errada. E agora a gente quebrar o fundamento errado e estabelecer o verdadeiro fundamento, nós estamos em guerra. E Deus está levantando uma geração que está lutando pelo verdadeiro evangelho. E já tenho massas, e eu acredito que muitos de vocês estão aqui dentro já não se conformam mais com fábulas. Com conto para fazer você dormir mais ainda. É tempo de despertar, não colocar o povo para dormir. Você precisa de um despertar, você precisa de um reencontro com Deus mais profundo. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Gálatas capítulo 1. Versículo 9, Paulo diz assim, ó. Como já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que eu já tenho recebido, seja amaldiçoado. Porventura, procura eu agora louvor dos homens ou aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se eu ainda estivesse buscando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Eu quero, caros irmãos, versículo 11, quero que saibais que o evangelho que por mim ensinado não é de origem humana. Aleluia. E Paulo diz aqui, algumas traduções está, eu não consultei carne e sangue para pregar o evangelho, eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo. Está lá 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, coloca para mim na tela. 1 Coríntios 2, 4, bem rápido, já conhece esse versículo. A minha mensagem, a minha proclamação não se formar em palavras persuasivas de conhecimento, mas constituir-se em demonstração do poder do Espírito. Para o quê? Versículo 5. Para que a vossa fé não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de... Então, aonde tem o evangelho intelectual, você pode ter certeza que o sobrenatural já não faz mais parte da constituição da fé dessas pessoas. E aonde não tem demonstração do reino, que é a demonstração de poder, significa o quê? Que os homens estão seguindo os próprios homens. Usando Cristo na doutrina, mas nega na manifestação do poder também. Eu não posso negar o verdadeiro evangelho. Você não pode também negar ele. É bíblico. Você concorda comigo? Amém, amém?
Fala, eu aceito o verdadeiro evangelho. Qual evangelho foi pregado por Paulo, meu querido? Qual evangelho? Está nas epístolas. Então parece que nós estamos tendo um evangelho diferente. Mas Paulo diz aqui, não é evangelho, mas algumas pessoas que tentam vos manipular. Tentam fazer comércio do evangelho. Tentam reduzir o poder de Deus, irmãos. A organização de sistema religioso. Mas cadê o poder de Deus na minha e na sua vida? Na minha eu posso demonstrar para você. E você tem obrigação de demonstrar o poder de Deus nessa terra. Irmãos, um dia com 17 anos de idade, eu estava indo para a igreja e eu ouvi o Espírito Santo falando claramente comigo. Eu ficava pregando para os meus amigos na escola sobre o poder de Deus, falava que Deus é poderoso, pregava. Aí eu ouvi o Espírito Santo falando assim para mim assim, eu não tenho tanta satisfação em que você fale, mas em que você demonstre. Fale menos e demonstre mais quem eu sou. E Deus me provocou com aquilo ali. Eu falei, então me dá poder então, Senhor. Busca. E não podemos gerar poder do Espírito se não tiver rendição na oração. E parece que a coisa menos ensinada em muitos lugares, o que é a oração, a prática da oração. O Senhor está convocando a gente voltar à raiz do Evangelho. Irmãos, estamos fazendo dos homens, irmãos, a nossa própria salvação. Estamos achando que está tudo bem só porque dizimamos na igreja um homem de Deus, ou um pastor bonito, ou muito educado, bem eloquente, algum famoso. E as pessoas estão confortáveis com isso, mas meu filho, cadê o teu fruto de fé? Teu fruto de transformação? Teu fruto de justiça? Fala, eu tenho a minha obrigação. Tudo que eu faço por você aqui, meu filho, é só um apoio. Faça a tua parte. Da glória a Jesus Cristo. Nem o Espírito Santo ora por você, meu filho. Ele não fica tomando teu lugar, não. Você abre o caminho, ele vai entrar com você, mas ele não abre a tua boca para orar no teu lugar. Ele vai te motivar, ele vai te ajudar, ele vai interceder junto com você, mas meu filho, ele não vai abrir a tua boca. Você tem que abrir a boca. Você tem que chamar ele para trabalhar com você. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Não confunda uma coisa com a outra, irmão. Não confunda intercessão do Espírito ali, gemido do Espírito, meu filho. Aquilo ali é uma pessoa que já está muito lá em cima, sabe? Totalmente entregue a ele, que ele pode usar aquele que está entregue a ele. Amém, amém? Você quer ser liberto essa noite ou não quer? 9h30. Você tem alguns minutos para desejar sua libertação. Fala, Senhor, me queima, Jesus, com o teu. E toda vez que eu ministrar, Senhor, dai-nos humildade, Pai. Dai-nos humildade. É um momento tenso. Quantas coisas podem mudar na sua vida. Se simplesmente coisas que estão em oculto, que resistem você, teus inimigos invisíveis que te resistem, foram julgados no mundo espiritual agora. Abra suas mãos, que devassia do levear. Bezanaka mahandeski de gregos.